Doutora, qual que é o primeiro caminho que a gente precisa tomar para poder cuidar mais do intestino? É agendar uma consulta com especialista? Qual que é, ou quais especialistas? A gente não pensa, né, em procurar um gastroenterologista, tipo se não assim, tiver problema. gastro, o que eu vou olhar exatamente? Não é uma coisa que a gente só coloca como prioridade. Quando está com problema. Quando está com alguma coisa. Nossa, é muita gente, mas a maioria das pessoas. A maioria das pessoas, sim. E também quais são os principais sinais de alerta? Olha, tá muito tempo preso, é perigoso, ou então tá soltando, isso não é comum, né? O que a gente precisa observar? Da nossa rotina, da nossa saúde, né? Nesse ir e vir até o banheiro. E também o primeiro, que especialista eu marco, que tipo de médicos, né, que eu posso começar a introduzir, o que eu preciso começar a prestar atenção para poder, né, introduzir aí dentro de vários outros médicos da nossa rotina, para poder cuidar também do nosso intestino, né? Então, assim, o cocô saudável é aquele que é uma salsicha lisa marrom, que é resultado da degradação da bile. Ele vai afundar no vaso, ele não vai te trazer principalmente desconforto. A frequência não é o mais importante. Você pode ir de 3 vezes ao dia, 3 vezes na semana. O mais importante é que quando você evacuar, não haja desconforto. E que as fezes tenham esse aspecto saudável, né? Se está diferente disso, se está muito preso, ou se está com uma diarreia. Porque uma diarreia aguda, muitas vezes pode ser viral, infecciosa. Principalmente se você tem, às vezes, pessoas que foram no mesmo lugar, restaurante, viajou, tive uma diarreia ali. Pode durar em torno de 1 semana, no máximo 2. Agora, passou disso, sempre procurar o especialista, ou se tiver sangue ou pus, né, dor abdominal intensa, despertar à noite. Se essa diarreia te desperta à noite, se você está perdendo peso, alterações em exames de deficiência de vitaminas, isso aí não é normal, não. E procurar o especialista é o gastroenterologista. Perfeito. Né? Doutora, você falou em cocô saudável, né? Por que ele não pode boiar? Quando o cocô boia, geralmente indica que ele está rico em gordura, sabe? Ele fica mais leve e boia. Se você falar pra mim assim, eu não tenho sintoma nenhum, minha alimentação é boa, pode ser que é porque você tá comendo muita fibra. Então, se ele tá boiando só e você não tem nenhum outro sintoma, isso aí não vai ser um problema, tá? Mas se ele boia, ou às vezes ele gruda no vaso, você vê gotículas de gordura, né? Isso ali pode indicar ou porque você está comendo em excesso, ou às vezes você tem uma síndrome desabsortiva. Então tem várias doenças, doença celíaca, insuficiência pancreática, supercrescimento bacteriano, várias doenças que podem dificultar a absorção de gordura. Doutor, e os exames? Tem endoscopia? Ou tem exame de sangue que faz? Como é que a gente detecta essas intolerâncias que podem, né, dificultar aí também o intestino funcionar direitinho? Existe algum exame específico que a gente consegue detectar? Quais são as doenças que a gente pode estar desenvolvendo no intestino também? Como funciona isso? Certo. É muito individualizado. Porque na consulta, na anamnese, na entrevista, a gente consegue perceber alguns padrões. Se essa diarreia é mais proveniente do intestino fino, que é o delgado, ou se ela é mais proveniente do intestino grosso. A gente vai detectar se tem sinais de alarme ou não, se está mais falando a favor de uma doença inflamatória ou uma intolerância. Então, assim, é muito individualizado. Mas em relação às intolerâncias, que está muito na moda, é importante ressaltar que a gente não faz esses testes de sangue, que às vezes o pessoal dosa IgE ou IgG para ver se tem intolerância. Isso não vai ajudar em nada. A intolerância é muito baseado num recordatório alimentar que o paciente vai ter que fazer pra gente na clínica, e nós temos testes respiratórios. O paciente ele vai ingerir, por exemplo, o teste de intolerância à lactose, né? Ele vai ingerir e depois ele vai soprar um aparelhinho e vai dosar o hidrogênio expirado para ver se ele vai ter intolerância à lactose. E nós temos também de frutose, de frutanos. Nossa, não fazia a menor. Quero fazer de frutose, não. Açúcar. Oi, gente, tem pergunta da audiência. Olha só, meu intestino é muito lento. Eu tomo laxante regularmente. Isso é um problema? O laxante a longo prazo vai fazer mal ou trazer algum dano? Boa pergunta, viu? A pergunta
qual laxante que ele está usando. Porque, assim, nós temos vários tipos, né? Os principais, os laxantes osmóticos e os irritativos. Os irritativos é o Lactopurga, o Sene, Almeida Prado, o pessoal usa muito. A longo prazo, isso pode sim, às vezes, trazer algum prejuízo para o plexo entérico. Então, por isso que ele não é recomendado o uso de rotina. Agora, os laxantes osmóticos, a lactulose, o PEG, isso a gente pode usar de forma frequente, sem problemas. Inclusive, pacientes com constipação, que você detectou que é realmente um trânsito lento, não é um distúrbio de defecação, porque isso é muito importante. Às vezes a gente normaliza intestino preso e nem todo intestino preso é igual, saudável, né? De fato. Assim, Quando realmente está refratário, a gente tem outros exames para investigar essa constipação, como, por exemplo, a manometria anorretal, que você vai expulsar um balãozinho e a gente vai medir as pressões ali do assoalho pélvico para ver se tem algum distúrbio de defecação. Então, assim, interessante. É diferente diferenciar a constipação, que é só o intestino preguiçoso, né? De um distúrbio de defecação. Então, assim, usar o laxante tem problema, os laxantes osmóticos não tem. Mas você tem que primeiro ter um diagnóstico, né? E aí sim determinar o tratamento. Gente, porque tem gente que fica horas no banheiro. Nossa, isso não é horas. normal. Não pode ser normal. Não é. Desconforto para evacuar. Tem gente que às vezes precisa fazer manobra manual. Isso, e convive com isso, gente, né? É engraçado. Eu já vi um banquinho, tem um nome específico. Banquinho é ótimo. Que é um banquinho que você... Diz que a posição influencia. Sim. Que é justamente, eu não sei o nome, doutora, você pode até explicar melhor, que é um banquinho que é pensado especialmente para quem tem dificuldade, né, de evacuar, que você coloca o pé e aí a sua posição no vaso te ajuda, né? Facilita, é um banco para isso. Exatamente. A única você função fica como dele é para isso. Se fosse mais de cócoras, né? Isso. Inclusive tô procurando nome aqui para alguma coisa. No BBB teve uma história aí de uma participante que ficava em cima do vaso de cócoras, né? Porque realmente facilita muito. Mas, claro que isso aí a gente não recomenda, porque tem risco, né? Mas quebra o vaso, né? Aí cai o azulejo ali, espeta. É ótimo para quem tem constipação intestinal. Já me recomendaram esse banquinho, que é ótimo. Aí eu tava procurando o nome, porque eu falei, era alguma coisa de Agora você vai comprar, né? Cócoras, né? A posição de cócoras, que é a posição que te ajuda ali a causar um relaxamento na hora de evacuar. Tá agora, voltando um pouquinho pro Maio Roxo e para as doenças inflamatórias, eu queria que você falasse um pouco da importância do Maio Roxo, de existir uma campanha como essa, e aonde essas doenças podem levar esse paciente, caso ela não seja detectada de forma precoce. É uma pesadinha no rolê, mas eu acho importante, né? Porque às vezes, em questões relacionadas à saúde, as pessoas precisam saber das consequências para elas poderem entrar em alerta, né? Porque nem todo mundo trabalha com esse viés preventivo, né? Tem gente que precisa saber mesmo ali o que vai acontecer para se sentir assustada e sim tomar providências de cuidado com a saúde. Com certeza. Eu acho importantíssimo, porque são doenças pouco divulgadas, pouco faladas e que podem trazer consequências muito graves se não forem detectadas precocemente. Então, o que pode acontecer, né? Principalmente aí na doença de Crohn, a gente pode ter estreitamentos do intestino, as chamadas estenoses, uma fibrose, e o paciente pode evoluir com obstrução intestinal. Já tive casos de paciente chegar, não tinha o diagnóstico, ele já chegou no hospital com um caso muito grave, inclusive com perfuração, e foi para o bloco cirúrgico, e só depois ele descobriu a doença, né? Então, as estenoses, as obstruções, as fístulas que podem acontecer, as fístulas perianais e as manifestações extraarticulares que você citou também, né? Oculares, articulares, que também estão muito envolvidas. E já seriam consequências todas mais graves, né, doutora? Que são consequências da doença, né? E que às vezes vão precisar de medicamentos, de terapias mais avançadas. Às vezes, infusões mensais ou bimensais de medicamentos endovenosos,
Então, detectar essas doenças antes, né? E fazer esse tratamento preventivo vai permitir que não se chegue até esses formatos citados por... Exatamente.